Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Triângulo Nerd. Episódio esse especial de Transformers. Quem sabe que será o último? Provavelmente não, pois logo mais teremos entre nós o 7º filme da franquia, A Ascensão das Bestas. Por enquanto, vamos ficar com esse filme maravilhoso, um filme que vai falar sobre o B-127. Filme esse que, quando foi lançado, foi tratado como spin-off, mas estamos aqui para comentar um pouco sobre Bumblebee. Porém, antes de começarmos, chega mais, meus companheiros, vem pra cá. Bruno Prime. Fala, galera, eu sou o Bruno Prime, juntamente aqui do lado do meu amigo Lucas B, para combater as perversidades aí do Rafatron. Chega pra cá também o rival dos Autobots. Vem pra cá, Rafatron, o esquecido no rolê nesse filme. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio da cobertura especial da saga Transformers. E vamos começar agora falando sobre o filme Bumblebee. O filme que é considerado um spin-off do protagonista dos Autobots ali, tão querido, um Camaro amarelo que conquistou o público e conseguiu o seu filme especial Carreira Solo, que de certa forma rebuta a franquia de Transformers. Com a cobertura do nosso último episódio, nós falamos um pouco sobre o Último Cavaleiro e após algumas polêmicas e baixa bilheteria, ele acabou sendo o último da franquia, da saga, como a gente conhecia, de Transformers. E agora Bumblebee, ele inicia tudo do zero. Uma nova história e uma nova abordagem para os acontecimentos dos Autobots, Decepticons e a guerra de Cybertron. Ela muda completamente aqui. O filme já começa abordando justamente sobre isso, sobre como essa guerra está acontecendo, inclusive num CGI que, por mais que a direção mude, agora não seja mais o Michael Bay, seja o Cavaleiro Travis, ou Travis Knight, o nome dele aqui, né? Já é uma referência ao último filme. Então tudo em Transformers se liga. Tudo é um ciclo que se fecha completamente. O Rafa tá achando o bico aqui. É uma referência, E ele traz uma nova direção, um novo estilo de direção pra saga, mas ele continua entregando pra gente um CGI muito bom. Mas antes de eu abordar um pouco mais sobre o filme, vou abrir as palavras pros meus companheiros. Primeiramente, quero chamar meu aliado aqui, Bruno Prime, pra comentar sobre o que ele achou desse filme. Bruno Prime aqui meio ignorado nesse filme, né? O filme é meu, então, né, o filme ele vai abordar sobre mim. Então, vocês vão ver que o Bruno Prime e o Rafatron, infelizmente, vão ser esquecidos no rolê aqui. O Bruno Prime, ele faz a sua pontinha, ganha o seu cachê no comecinho do filme e depois desaparece, né? Pois é, cara, depois de muito chorar aí pro público, o Lucas B conseguiu o seu filme aí. E é um filme que, como a gente comentou aqui no off, é um filme bem infantil, assim, em relação a algumas cenas, em relação até um pouco com o roteiro. Mas, cara, como eu falei pros meus amigos aqui, é um filme muito quentinho, cara. É um filme bem gostosinho de assistir. A gente sente aquele carinho pelo Bumblebee, aquela amizade que ele tem com a principal é muito boa, entendeu? Eu não gosto muito da caracterização dos personagens, eu entendo que foi um pouco mais fiel, mas como eu falei, como esse filme ele é um pouco infantil, ele pesa um pouco nisso. Mas aí a gente vê, acontece aquela guerra em Cybertron, que Cybertron ainda não foi destruída, pelo menos não nessa parte ainda do filme, e eles meio que tentam se refugiar em outros planetas, bem parecendo assim o começo do primeiro filme da primeira saga, né, da primeira franquia. Aí o Bumblebee ele é mandado pra Terra, pra ele meio que dar uma olhada na Terra e proteger ela, porque ela vai ser ali a nova base da rebelião, que é liderada ali por mim, pelo Optimus Prime. E é isso, cara, o começo do filme é bem bom, tem umas cenas de ação bem elaboradas, a direção e a filmagem dessas cenas são boas, e a apresentação do Bumblebee também é bem divertida. Eu gosto do filme, ele funciona bem. E você, Rafatron, o que você achou do filme? Cara, olha, vocês me colocam numa posição difícil realmente de ser o do contra, bicho. Fica meio complicado ficar nesse podcast dessa forma, assumindo esse papel de vilão aqui. Eu não gosto dessas coisas não, cara. Mas acho o filme chato, viu? Acho chato demais. Acho que ele se arrasta justamente por essa chatice dele. Talvez tenha uma questão de expectativa. Eu ainda não tinha assistido Bumblebee. Eu tinha assistido acho que 25 minutos dele e tinha largado em algum momento muito no passado, tipo uns 3, 4 anos atrás. E revendo, né, pegando pra ver na verdade a primeira vez agora, completo, eu percebo que ele na verdade não é bem um filme de Transformers, né, cara? Assim, a sensação que eu tenho é que eles tinham um roteiro de outra história. Eles falaram assim, gente, como é que a gente pode fazer com que isso aqui se transforme em Transformers? Se transforme em Transformers. Pra que a gente faça um pouquinho mais de dinheiro, porque esse filmeco aqui não vai rolar não com a galera. E aí a gente precisa colocar o nome Transformers, faz umas adaptações aí no roteiro e beleza. Porque, cara, na verdade o filme é basicamente sobre o drama da menina que perdeu o pai,
que tá sentindo falta dele, né? Que tem questões ali mal resolvidas entre ela, a família e o fato de ter ela perdido o pai. E aí ela encontra, né, na relação dela com o Bumblebee, uma forma de seguir em frente, digamos assim. É uma forma de conseguir, de ter de volta, encontrar de volta o caminho pra ela, né, pra felicidade dela. Até porque eu acho que isso até é relativamente poético e legal, porque tem a relação do fato do pai dela ter gostado muito de carros e tal, e aí, pô, o Bumblebee é literalmente um carro, né? Então tem toda essa construçãozinha que eu acho legal. O filme, ele é bom, assim, tipo, ele funciona bem, ele tem um roteiro, que como eu tô falando, ele traz esse drama que ele tem um trabalho decente, ele não é o melhor trabalho do mundo, mas ele funciona no que ele se propõe. Ele é simplista, ele é meio rápido, mas ele não é muito aprofundado, os diálogos não são lá essas coisas, mas ele faz um feijãozinho com arroz relativamente decente, entendeu? É aquela coisa que passa, não te ofende, não te deixa chateado. Só que, no fim das contas, eu acho ele monótono. Eu acho ele um filme muito monótono, assim, pra mim. Talvez, como eu tô falando, tenha batido ali com a minha expectativa, eu tava esperando ver um filme um pouco mais de ação, um pouco mais voltado pra adrenalina, e não é isso que a gente tem aqui. O filme realmente tem cena de ação lá pros seus 25 minutos finais, que é uma cena até realmente também bem mais simples, bem básica, eu diria, não empolga tanto, é bem realizada, mas não empolga muito. Então, de modo geral, o filme, ele é blasé, foi bem blasé, assim, pra mim. Funciona, é legal, é relativamente bem realizado, mas no fim das contas não tem nada demais, assim, é um filme que é qualquer filme sessão da tarde, entendeu, que tu assistirias. Olha, eu discordo da tua opinião, por mais que, parafraseando até o Bruno aqui, eu respeito, mas eu discordo totalmente da sua opinião. Porque Transformers, ele é uma franquia que a gente já conhece. Inclusive, em várias entrevistas, se eu não me engano, o próprio Michael Bay disse isso. Já tá meio saturado. A gente já viu muito da guerra dos Autobots e dos Decepticons. A gente quer ver coisas novas. Como você traz algo novo em um reboot, sabe? A posição do Travis Knight aqui é até, de certa forma, complicada. Porque ele tá trazendo algo novo de algo já utilizado. E isso é um princípio básico de um reboot, basicamente. Você tá reiniciando algo do zero. Algo que já nos foi mostrado, com uma repaginada, com um novo formato, uma nova cara. Bumblebee, ele é um filme que, como eu já disse, assim como a saga Transformers, ele realmente é infantil, ele é pra vender boneco, querendo ou não, ele é pra vender brinquedo. O Bumblebee, ele tenta tornar isso mais infantil e trazer um novo público, ao mesmo tempo que ele tenta trazer o público antigo de volta por conta da temática Transformers. Visto que o último filme da franquia, ou melhor, filme anterior a esse da franquia, O Último Cavaleiro, teve uma baixa bilheteria, Bumblebee, ele tenta trazer coisas novas, ele tenta inovar de certa forma. Quando eu digo inovar, é não só no sentido de melhorar a questão do roteiro, mas trazer personagens humanos, que é algo que a gente reclama muito nessa franquia, que os personagens humanos, eles são deixados de lado, eles não são aprofundados, e como não tem essa conexão tão profunda com o resto da história dos Autobots, precisa ter uma desculpa para você ter um personagem humano ali, justamente para você chamar os adolescentes, as crianças, pra ir pro filme assistir, pra ir pro cinema assistir o filme. E Bumblebee, ele faz isso com maestria. Ele traz aqui pra gente a Charlie, que é uma personagem adolescente que acabou de fazer seus 18 anos de idade e quer comprar o seu carro, seu primeiro carro. E o único carro que ela consegue, entre aspas, comprar é um carro que ela ganha, que é um velho Fusca amarelo que tá ali estacionado na garagem de um senhorzinho pra quem ela faz alguns serviços vez ou outra. E nesse quesito de Bumblebee, veja como ele é criativo pra trazer uma ligação entre o carro e a personagem principal, coisa que eu até critico no primeiro filme de Transformers e nos conseguintes. O Bumblebee, ele é tratado como se fosse uma criança nesse filme. Ele tem que crescer junto com a personagem, porque no começo do filme ele é mandado pelo Optimus Prime pra vir até a Terra, para assegurar o terreno e preparar para a chegada dos outros Autobots antes da destruição de Cybertron. E o Bumblebee, ou melhor, o B-127, como ele é chamado, seu nome de entre aspas, seu nome de batismo, se é que existe batismo para os robôs, os Autobots, ele vem para a Terra e ele luta contra um Autobot traidor, né, um Decepticon agora. E durante essa luta, ele perde seus dados de memória e ele perde sua capacidade de falar. Isso é, de certa forma, um empecilho, mas ao mesmo tempo algo criativo do roteiro. Por quê? O Bumblebee não falando, a gente consegue aprender junto com a Charlie o que são os Autobots, o que tá acontecendo com o roteiro, e a gente consegue ter aquele personagem que vai mastigar pra gente a história e nos entregar. E aqui, o Bumblebee, ele vai crescendo e vai aprendendo o que são os humanos, sobre emoção, ele vai se ligando
com a personagem de uma forma empática, de uma forma sentimental, ao mesmo tempo que faz com que a gente se ligue junto ao robô e a personagem protagonista Charlie. Então eu acredito que, sim, ele é um pouco mais melodramático, ele é um pouco mais, pode ser visto entre aspas como chato, mas eu acho que ele consegue, diferente dos outros filmes, trazer profundidade em um filme que é considerado por muitos um spin-off, pra tanto a gente se ligar ao Bumblebee quanto a personagem principal. Eu concordo, cara, que essa parte de relação deles é muito mais bem realizada do que nos filmes de Transformers. Só que, e assim, aí ele traz essa questão da aproximação da Charlie com o robô, desenvolvimento novamente do dramazinho ali, do dramazinho não, mas do drama dela, com o drama do Bumblebee também, que tá meio que tá se conhecendo, tá conhecendo os humanos e tal. Eu gosto disso, eu acho que isso é bem desenvolvido e realizado até. Só que a questão é, pra mim não tem muito além disso. E esse tipo de história eu já vi algumas vezes, então dá aquela sensação de que eu preciso de algo mais pra que eu ache realmente mais interessante, entendeu? E esse algo mais poderia justamente ser o elemento dos Transformers em si, afinal, tu tá dando conta ali de um universo diferente, de uma guerra com os robôs e tal e tal. Só que o que ele traz disso, eu já não acho que funciona muito bem, entendeu? Como eu falei, por exemplo, a cena final, pra mim, ela é extremamente formulaica e básica. Eu até acho interessante que tu usa a cena final pra trazer ali uma questão das superações da Charlie e tal. E funciona dentro do que foi colocado do drama. Mas a luta em si, pra mim, é qualquer coisa. Existem justificativas na relação do governo com aqueles Decepticons que estão caçando o Bumblebee. Cara, são assim, muito mal executadas pra mim, são muito mal inseridas. Ali até dá uma desculpinha do tipo assim, ah não, eu deixei eles usarem aqui o meu sistema, o nosso sistema, o carinha lá do exército, fala que deixou os Decepticons, que os Decepticons abordam ele, né? E aí, pra usar o sistema de satélites dele inteiro pra caçar o Bumblebee. E aí o cara fala que ele deixou eles fazerem isso, porque dessa forma eles saberiam como caçar os outros robôs. E assim, eu até parabenizo o roteiro por tentar dar uma justificativa, mas não parece tão raso, entendeu? Tipo, ah não, chegou uma forma de vida alienígena aqui, eu vou trocar 2 palavras com eles são super, hiper, ultra, mega tecnológicos, mas aí eu vou usar, claro, porque eles não vão perceber, eles não vão conseguir me matar, eles não vão conseguir hackear o sistema, eles não vão destruir isso aqui depois. Eu vou dar tudo aqui pra eles de mão beijada, pra eles caçarem o negócio, porque, obviamente, depois eu vou ter como... velho, tipo assim, é demais pra minha cabeça, saca? E aí, tipo, o próprio envolvimento do exército acaba sendo muito fraco, porque, novamente, a franquia quer trazer uma pitada de comédia. E eu acho que não funciona. Tipo, o John Cena traz uma caracterização de personagem um pouco mais leve, mas que pra mim não encaixa com o papel que ele deveria interpretar ali, de ser o único cara, o representante do exército, né, dentro do grupo do exército ali. Pra mim isso não encaixa muito bem. E tem a relação da Charlie com o rapazinho lá, que é afim dela e tal. Isso eu até acho que legal. As cenas de comédia que vem dele, eu acho que funciona. E a relação dele com a Charlie dá uma leveza bacana pro filme. Eu curto essa relação deles. Eu acho que é relativamente orgânico, ainda que, claro, tem aquele impulso de estamos passando por uma situação absurda, meio que arriscando a nossa vida, e por causa disso vai ser mais fácil de nos ligarmos, mas que a gente vê também com o Sam e com a Mikaela, por exemplo, nos 2 primeiros filmes. Mas assim, pra mim funciona, é orgânico, é legal, mas de modo geral é isso. Tem coisas que não funcionam, e o que funciona pra mim é no máximo legal, entendeu? É ok. Tipo, tá lá, realmente tem uma diferença em relação ao que é apresentado nos outros filmes, traz uma novidade pra franquia, mas não passa muito disso pra mim, assim. Eu acho que eu gostaria, por exemplo, de ver a Charlie sendo aproveitada em outros filmes, digamos, e eu gosto do drama dela, como eu já falei e tal. É uma personagem que me cativou, mas que no fim das contas, o filme, de modo geral, ele fica lento, assim, pra mim. Dá aquela sensação de que eu sei onde esse filme vai chegar, e parece que eu chego lá antes dele, entendeu? Eu chego lá na frente, na informação que o filme quer dar, na moral do que o filme quer me dar, nas resoluções dele, antes dele chegar lá, e aí eu tenho que ficar sentado esperando, sabe? Numa jornada que não é lá tão diferente ou bem ritmada assim, entende? Então é isso, é um filme ok, passa pra mim, é de boa, sabe aquele filme assim que se alguém sugere pra assistir comigo, eu assistiria, conseguiria assistir de novo, mas não é algo que eu assistiria com muito entusiasmo. E você, Bruno Prime, o que você acha de Bumblebee? Cara, eu não sei se eu consigo entender, assim, o ponto de vista do Rafa. Eu consigo, na verdade. Eu sei que ele tem um ponto de vista bem analítico, bem crítico. Funciona muito do que ele fala, mas, assim, eu acho que por ser um reboot, ele meio que
starta uma nova versão, ele reinicia o filme, reinicia a saga, no caso, e ele faz isso de uma maneira surpreendente, porque eu vou fazer só uma comparação aqui. A gente tem um filme do Bumblebee, a gente tem um filme do Transformers 1. Tudo aquilo que não deu certo, ou que esqueceram de fazer no Transformers 1, eles fizeram bem feito, que é dar um aprofundamento ao personagem principal, dar um aprofundamento ao robô ali que tá na tela, porque a gente teve um problema no primeiro filme que tinha muito robô, mas a gente só tinha ali 2 robôs que eram o principal, que não tinha muito tempo de tela, mesmo eles sendo os principais, que era o Bumblebee e o Optimus Prime. E o filme do primeiro, ele era focado totalmente em ação. Esse daqui não, ele já traz uma coisa, como eu falei, uma coisa leve, um filme gostosinho de assistir, que é tipo o começo, como é que é estruturado, como é o início daquela história daqueles personagens, tanto do Bumblebee quanto da Charlie. Então, tipo, tem uma história, tem um motivo para aqueles dois estar juntos, faz sentido a afeição e o apego deles um pelo outro. O Bumblebee com o Sam no primeiro, tem aquele coisa assim, mas não tem aquela motivação para os dois estarem juntos de uma forma emotiva, entendeu? De uma forma emocional. Aquele carinho emocional. Aqui não, aqui é mostrado que eles acabam se tornando amigos, eles acabam se ajudando de certa forma, entendeu? Um completando ali o outro no que tá faltando ali. Ela meio que é mais a Charlie começa a se humanizar mais, a ter um ritmo de vida diferente, a se tornar uma pessoa mais feliz, mais sociável, até pelo fato dela ter encontrado o Bumblebee. O Bumblebee, ele meio que conhece um pouco daquele mundo, mesmo ele tendo esquecido de quem ele era, mas ele meio que começa a ter ali uma experiência ali de vida com os humanos. Tem a apresentação dos Decepticons, que eu gostei muito, e eu acho que a justificativa deles terem sido aceitos é bem plausível, porque há um confronto ali entre o Bumblebee e um Decepticon no começo do filme, onde fica totalmente desentendido o que aconteceu ali pelo personagem do John Cena. Eles não sabem o que aconteceu ali, eles só sabem que por um momento o Bumblebee fala, olha, eu vim em paz e tal, eu não quero machucar ninguém, mas logo aí em seguida o Decepticon chega e sai explodindo tudo. Então eles não sabem se o que o Bumblebee tava falando era verdade ou não. Eles não sabem se aqueles Decepticons eram de fato os vilões ou os mocinhos, mas o que os Decepticons apresentaram pra eles era bem plausível, que era tirar meio que um inimigo em comum que eles tinham, fora que eles iam apresentar a tecnologia deles para os seres humanos. Então, em questão de termos científicos, fica uma coisa bem plausível. Se vir uma vida alienígena aqui na Terra, que tu sabe que provavelmente ela é superior a ti, pelo menos em questão de inteligência, e ela te oferece um pouco de conhecimento em troca de algo que já meio que seria dela, que é meio que a desculpa que é do filme, eu acho que funciona, cara. Eu acho que tudo nesse filme funciona em questão de história e de roteiro. A única coisa que falta nesse filme é um pouco mais de ação, porque como o Rafa falou, o filme ele tem ação no começo e no final do filme. Durante o meio desse filme é totalmente um aprofundamento de personagem. Falta ação, falta, mas o que é apresentado no filme completo encaixa e é bom. O que eu não gosto muito é desse personagem, o Dr. Powell, que é o cara que simplesmente aceita os Decepticons de uma forma muito ingênua até. Ele parece que é inimigo da humanidade. Ele simplesmente aceita os Decepticons a todo custo, realmente. Eu entendo o ponto do Bruno, eu entendo quando ele fala que, do ponto de vista científico, mas é que o jeito que ele faz torna um dos personagens caricato. Mas ainda tem uma desculpa que é uma desculpa usada pelo roteiro pra meio que enraizar porque que eles têm que ceder ajuda pros Decepticons que chegam ali com aquele papinho. Que é tipo assim, se eles saírem daqui, provavelmente eles vão para outro país. Vocês querem perder a Guerra Fria, vocês querem que eles vão pra Rússia e passem o conhecimento da tecnologia deles pra Rússia e a gente perca a Guerra Fria. Então, tipo, faz sentido a desculpinha que eles usam ali, entendeu? Pode ser uma desculpinha meio safada, como o Rafa fala. Mas faz sentido, mano, porque naquele momento ali a gente vê que a humanidade ela não tá no seu ápice de tecnologia. Então faz sentido, cara. Não, faz sentido, de fato faz. Só que na forma como eles agem e da forma como os atores entregam pra gente, é muito caricato. Por exemplo, quando o personagem do John Cena, ele chega pro autoritário, né, pro responsável pelo exército e fala, senhor, mas você vai deixar mesmo que eles fiquem com os nossos dados, etc? E o cara vira, tipo, igual um vilão. Sim, claro que eu vou deixar, porque aí depois descobriremos onde todos estão para matarmos todos eles. Ainda dá uma risadinha no final,
de vilão, assim, sabe? Eu acho muito bobo como é entregada essa cena. Tipo, não precisa você fazer desse jeito. Tem outras maneiras que você pode fazer pra entregar onde você quer chegar, basicamente. Mas eu acho que isso aí é mais questão de atuação, cara. Eu acho que o ator que não soube se expressar da maneira certa e o diretor falou, cara, acho que não dá pra ficar melhor do que isso. Fora que também, nessa cena, o major lá, o maioral lá, fala pra ele, a gente pode deixar eles pegarem um Bumblebee, a gente pode deixar eles usarem a nossa tecnologia por enquanto, mas depois que eles fizerem tirar esse alienígena, que é meio que um problema pra eles e pode ser uma ameaça pra gente, você pode destruir eles e desmontar eles um por um. Ou seja, mesmo que eles tenham cedido para ele um momento de informação ou uma janela de informação, uma janela de ajuda, eles tinham aquela malícia de eliminar aquelas criaturas, né, de certa forma, e meio que fazer os testes científicos que eles queriam. Então, tipo, eles iam tirar a tecnologia deles de um jeito ou de outro. Mesmo se eles dessem de uma forma branda, no caso dos Decepticons, eles mesmo assim daí iam morrer. Porque naquele momento ali a gente vê que não só os Decepticons são maus, mas o exército em si também era. Entendeu? Cara, eu discordo de você, velho. Eu acho que podia ser mostrado de uma outra forma, podia ser retratado de um outro jeito, não do jeito infantil que foi. Mas eu concordo a respeito de atuação, em certa forma, porque aqui a gente tem, como Dr. Powell, o John Ork. Pra quem assistiu aí nossa cobertura de Velozes e Furiosos, é o Arturo Braga, vilão lá atrás do filme de Velozes e Furiosos, né? Ele tá aqui como o Dr. Powell. E aí ele entrega um vilão, uma espécie de vilão, entre aspas, né? Um ajudante do caos, bem caricato, de certa forma. Eu não gosto muito da atuação dele, mas ele entrega aqui uma atuação, pra mim, não foi lá das suas melhores. Não que ele tenha sido incrível como Arturo Braga, mas eu acho que ele ainda tá melhor em Velozes do que nesse filme. Enfim. Minhas considerações finais a respeito do filme é que o filme ele é bom, ele entrega muita coisa boa, tá? Ele entrega um Velozes e Furiosos de novo ali pra gente, praticamente, né? Aqui a gente tem o irmão do Toretto aparecendo, a gente tem até a volta do Arturo Braga, como eu falei. É antes dele encontrar o Toretto. Antes dele encontrar, né? Isso daqui é quase um prequel pra Velozes e Furiosos 9. Depois que o Toretto expulsa ele, aí passa uns 10 anos, aí ele volta ficando no exército. Exatamente. E eu gosto do filme, eu acho que é uma repaginada boa pra saga. A gente sabe que com a chegada desse novo filme, A Ascensão das Bestas, essa franquia que foi iniciada com Bumblebee vai ser provavelmente descontinuada. Mas na época que o filme saiu, em meados de 2018, Bumblebee ele tinha muitos planos para retomar uma franquia que foi descontinuada pelo Michael Bay e infelizmente não foi pra frente, né? Teria vários spin-offs vindo, teria todo um universo novo a ser explorado, inclusive toda essa guerra de Cybertron que poderia ser mostrada em tela pra gente, mas infelizmente ficou pra trás. Então a gente analisa como um filme isolado. Como um filme isolado, eu acho que Bumblebee ele se paga como um filme de drama com pitadas de comédia e ação. Realmente, para um filme de ação, ele não se paga, ele não vale a pena pelo preço de você assisti-lo por completo. Mas como um filme de drama com pitadas de comédia e ação, ele tem uma bela nota 8. Mas o que você acha? Fala pra gente da sua opinião, Rafa Tron. Cara, por todas as questões que eu já citei, eu acho que o filme, ele é um filme que funciona, mas ele não traz nada demais, no fim das contas. E além de certos problemas que eu acho ali no roteiro, nas justificativas, em certas construções de personagens que eu não curto muito, eu dou uma nota 6,5. Cara, é sempre o inimigo da saga Transformers. E você, Bruno Prime, o que você acha desse Mas sabe por que ele estudar 6,5? Porque ele não quer passar de 7 pra gente não falar que ele deu uma nota maior do que ele deu no Velozes e Furiosos. Mas e você, Bruno Prime, o que você acha dessas considerações finais pra gente? Cara, eu acho que assim, o filme funciona naquilo que ele demonstra, né? Ele queria começar uma nova saga e aquele ali era o start pra nova saga. Então, em questão de desenvolvimento de personagem, ele tentou apresentar uma maneira diferente ali. Como eu falei, ele acertou em coisas que faltou no primeiro filme da saga anterior e ele fez uma coisa bem divertida de assistir. E é aquilo, né, cara? Mas é aquilo. É pra quem gosta, né? E eu dou uma nota 7,5. Eu acho que vale pra esse filme. Ele ganharia um 8, 8,5 se ele tivesse um pouquinho ali mais de ação, mas ele se paga no que ele apresenta, no que ele quer apresentar. Eu acredito que Bumblebee, ele realmente era retratado pelo Travis Knight desde o começo como se fosse um spin-off
exclusivo e único. Mas eu sinto que a pressão do público de querer saber se fazia parte, se era canon ou não da saga principal, acabou forçando a própria Hasbro a admitir que o filme era um reboot. Eu sinto que o filme não era pra ser, de fato, um reboot, mas por conta de toda essa pressão, ele acabou sendo tratado. Isso força a gente a tomar novos caminhos com a chegada de Transformers: O Despertar das Feras, filme de 2023, com direção do Steven Caple Jr., possível novo reboot para essa franquia. A gente vai ver uma repaginada novamente, a gente vai começar do zero, tudo de novo, reaprendendo o que são Transformers de uma nova leitura e um novo ponto de vista. Ponto de vista esse que o próprio diretor já falou, que já estava saturado, a franquia já estava saturada de Autobots e Decepticons lutando entre si, e por isso ele vai trazer para nós novos robôs criados pelo Allspark. A gente vai ser introduzido aos Primal e a outros tipos de robôs criados pelo Allspark que vão entrar em conflito nesse novo filme da franquia, que traz como protagonistas o Anthony Ramos e a Dominic Fishback. Então eu tô muito empolgado para ver como esse novo filme vai chegar, como esse filme vai ser e como eles vão retratar novamente, agora pela uma terceira vez, um reinício de franquia. Eu acredito que meus companheiros estão empolgados também, o Bruno provavelmente deve estar mais empolgado que o Rafa Tron, né? E eu quero muito ver como vai ser tratado, principalmente depois que eu soube que o Optimus Primal, ele vai ser dublado pelo Ron Perlman. E eu tô bem empolgado pra ver esse filme, pra saber como é que ele vai ser, porque, cara, eu adoro as dublagens, tanto legendado quanto dublado, Transformers, que o Optimus Prime é dublado pelo Peter Cullen, e eu gosto muito da voz do cara. A dublagem dele é muito boa. E no Brasil, pelo Guilherme Briggs. E é muito incrível, cara. Os inícios e os finais dos filmes de Transformers estão muito bons. Muito, muito bons mesmo. Pode parecer clichê, pode parecer infantil, mas eu adoro demais, eu sou muito fã. Se vocês quiserem comentar um pouco sobre o que vocês acham, como tá a expectativa de vocês a respeito desse próximo filme. Eu estou à procura de um amigo, tá? Rafatron, caso você queira fazer ser nossa tradição, a gente assistir uma nova franquia aí juntos no cinema. Seu traíra, você vai se transformar em um Decepticon, seu traidor. Desde já, tá? Porque eu posso fazer com a minha namorada, minha namorida também, mas é aquilo, né, cara? O meu amigo que fazia isso comigo foi embora, então pode fazer uma tradição nova aí entre amigos, e eu estou ansiosíssimo pra ver esse reboot, esse novo startar aí de uma nova perspectiva dessa franquia que eu gosto muito. Cara, eu não conheço muito a história dos brinquedos, né, das animações e tal, então eu realmente não sei o que esperar. Então eu vou de peito aberto, com a mente aberta também, muito curioso para saber o que vai ser entregue, e eu espero realmente que eles tragam coisas diferentes, que eles saibam trabalhar, já que pelo visto vai dar um novo reboot, ou se vai pelo menos continuar ali dentro do universo criado pelo filme do Bumblebee, pô, que eles tragam realmente coisas novas, sabe? Não vai só repetir o que já foi feito pelo Michael Bay. Aproveita o novo diretor, aproveita, provavelmente deve ter novas mentes criativas por trás do projeto, então realmente façam algo diferente, trabalhem melhor seus personagens, tragam algo que equilibre esse drama legal e interessante que a gente consegue ver em Bumblebee com as cenas de ação e o ritmo mais acelerado e mais veloz ali de outros filmes da franquia principal de Transformers. Então eu quero ver esse equilíbrio, eu quero muito. Vocês me zoam, né, falando que eu sou do contra e tal, mas, cara, tipo, eu não tenho nenhum prazer em assistir uma coisa pra dar uma nota 5, 6... porque significa que eu não gostei tanto da experiência. E Transformers tem 2h30 de filme. Ninguém quer ficar 2h30 assistindo o bagulho que ele acha mais ou menos, entendeu? Então eu realmente quero curtir. Vou de peito aberto. Espero que eles tragam alguma coisa legal. Dominic Fishback aí, uma excelente atriz. A gente falou dela recentemente quando a gente comentou de Enxame, né? O Anthony Ramos também, que fez recentemente aí, uns 2, 3 anos, In The Heights, que foi um musical que eu achei muito legal. Ele aí é, digamos, uma cria, um filho do Lin-Manuel Miranda, né? Não um filho literalmente de sangue ali, mas um filho no sentido artístico do ator, né? Do ator, criador, compositor e tal. Então, pô, eu espero realmente que a gente veja uma coisa muito bacana aí nos cinemas, já que eu acho que a gente merece, né? Principalmente vocês dois fãs da franquia, eu acho que vocês merecem. Mas é isso, pessoal, vamos chegando ao final dessa super saga de Transformers, uma saga riquíssima. Pra você que se interessou nessa saga, pra você que se interessou pelos filmes, saiba que não para por aí.
existem várias e várias animações de Transformers, existem outros filmes, como eu havia comentado, inclusive no nosso primeiro episódio desse especial, existe uma trilogia de filmes, entre aspas, minisséries na Netflix, falando um pouco sobre a Guerra de Cybertron. São 3 minisséries divididas em 6 episódios de 20 minutos cada, então é como se fossem 3 filmes de 2 horinhas e meia. Existem diversos jogos de Transformers, jogos que ficaram provavelmente marcados na infância de muitas que estão nos ouvindo, jogos de PlayStation 2 ali, que eram mundo aberto, incríveis, você podia virar carro e ir atropelando os outros na rua, parecia um GTA de Transformers. Mano, tu podia tanto chegar com os Autobots quanto os Decepticons, era muito E caramba, muita coisa, tem HQ, tem livros de Transformers, então é um conteúdo muito rico que a Hasbro soube aproveitar muito bem. Aproveitando para falar, inclusive, o que iniciou esse projeto todo lá em 2007, na verdade, era para iniciar uma franquia de filmes sobre outros bonecos da Hasbro, os G.I. Joe, uma outra franquia que foi iniciada posteriormente, se não me engano, em 2009, mas que era para ser iniciada no lugar de Transformers. Só que por conta de alguns conflitos internos e algumas problemáticas de guerra, acabou mudando os planos e virando o que hoje em dia a gente conhece como Transformers, ainda bem. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, gostou da nossa cobertura sobre Transformers, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você quer que a gente faça uma cobertura de alguma outra saga, se você tem alguma crítica pra gente, se você acha que a gente pode melhorar alguma coisa, deixe seu comentário, comenta com a gente vai ficar muito satisfeito de ouvir. Não esquece de compartilhar, se você gostou, leva para seus amigos também, para quem quer saber um pouco mais sobre as nossas críticas e nossas opiniões sobre a saga Transformers, para quem quer ver as nossas tretas também. E meu muito obrigado, fiquem agora com meus companheiros se despedindo também. Cara, é muito divertido fazer esse reviews de filmes com vocês, eu me divirto muito, eu acho que é divertido também ouvir isso. Então, quem chegou até aqui é porque gostou, então compartilha com seus amigos, para eles se divertirem também. É uma coisa muito, muito legal fazer um podcast, e quanto mais apoio a gente tiver, mais a gente vai fazer. Agradeço a todos vocês, até a próxima. Galera, muito obrigado por ter acompanhado essa saga com a gente, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até o final. Fiquem bem, um grande abraço e até a... Lucas B, Rafa Tron e Bruno Prime retornarão. 4 segundos iniciais aqui, né? Só pra gente colocar a nossa música de intro. E aí, do nada, fala, galera! Carro amarelo conquistado pelo público. Ô, caramba! Conquistado pelo público? Tá difícil. Baixa orçamento não, baixa bilhete. Bota na edição, corta aqui, ó. Especialmente aqui, ó. Baixa bilheteria, beleza? Depois só junta a mágica da edição. Obrigado. Teoricamente, né, sabe? Como eu falei não, né? Como eu falei. Cara é chato. Que sem a nossa ajuda, provavelmente eles vão pra outro pra ir. Provavelmente eles vão pra outro pra ir. Igual. De novo, 2 vezes, mesmo erro. Pelo Guilherme Briggs. E é muito incrível, cara. Ih, caramba. Eita. Eu travei. Os inícios. Isso é tudo, pessoal.